qual o papel do cinema em desenvolver os sonhos e o inconsciente para os psicanalistas e psicólogos? Como é isso? É É chamado de justamente quando você sabe como usar o cinema didaticamente para estudar os sonhos e as estruturas, você simplifica esse aprendizado para você. uhum, Porque meus alunos, por exemplo, uhum. cansam de dizer que a leitura de Freud é uma leitura difícil, Uf, que a leitura do Lacan é uma leitura difícil, mais mais difícil ainda. ainda, né, do que Isso, Freud. mais. Que a leitura de uma Melanie Klein, a do Bion, são Firenze. leituras complexas, difíceis, que muitas vezes eles até entendem teoricamente o que está sendo dito, mas daí chega o paciente real na frente deles e não conseguem associar uma coisa a outra, não Uhum, conseguem juntar a teoria com aquilo que está sendo dito. uhum, E aí ficam perdidos durante a sessão. uhum, Quando nós temos um filme com filmes específicos, como a Cidade dos Sonhos, do David Lynch, Morangos Silvestres, do Ingmar Bergman, Oito e Meio, do Fellini, só para dar um exemplo, assim, uma palhinha, né? Ou, sendo mais recente, filmes mais recentes, como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que, segundo a minha opinião, o cinema é um antes desse filme e outro depois desse filme, que esse filme ele rompe completamente com alguns padrões da uhum, linguagem uhum, cinematográfica, uhum, a gente consegue ver de forma clara como se dão os processos psíquicos no paciente. E uhum, aí a gente consegue identificar pacientes nossos que a gente está atendendo enquanto está vendo esses filmes. Ah, uhum. essa história desse personagem, esse sonho Muito desse parecido. personagem é muito parecido com a história do paciente que eu estou vivendo. Uhum, E se você sabe identificar, tem um método que te ensina a identificar qual é a estrutura que aquele paciente tem, que aquele tipo de personagem tem, uhum, qual é o tipo de conflito inconsciente que está por trás daquele tipo de sonho, fica muito mais fácil você entender como é que você vai trabalhar com esse paciente no aqui e sim, agora da sessão. sim, Essa é a grande diferença do sim, cinema em uhum, relação a um livro, por exemplo. Ele não substitui o livro, sim, mas ele simplifica e acelera o aprendizado, torna o uhum, aprendizado sim, mais prático. Porque sim, os com certeza. livros de psicanálise, a grande maioria, a extrema maioria, não todos, mas a grandíssima maioria, fala de teoria. Uhum, Esconde até o jogo de como trabalhar tecnicamente com os pacientes. uhum, Até quando a gente vê os casos clínicos. Eles uhum, mostram o caso clínico pronto. Mostra a intervenção do analista já bonitinha, né? Aquela que funcionou, não aquela que o terapeuta teve que trabalhar e teve dificuldade. A maioria dos casos é assim. uhum, Em um método que você consegue enxergar os fenômenos psíquicos mais rapidamente, estando num grupo, numa inteligência coletiva que te impulsiona e te ajuda a encontrar a maneira adequada de trabalhar com esse paciente, fica mais fácil de trabalhar. Fica mais fácil de você saber como lidar com a família, fica mais fácil de você sim, saber, né? Você saber como lidar com aquele paciente que te desafia muito na sessão, que te ataca na sessão, e você não sabe o que verdade, fazer com ele, porque você vai saber, né, que aquele paciente que tem aquela estrutura mais agressiva vai agir assim mesmo sim, e como é que você tem que agir dentro daquele tipo de sim, estrutura. Porque sim, você viu filmes onde isso apareceu claramente e o desfecho que isso tem na história do paciente. Né? uhum, Você fez relações com isso, com histórias reais da clínica e ouviu colegas compartilharem a mesma experiência com você, uhum, junto de um mentor que também te direciona no uhum. caminho para poder saber trabalhar com esses pacientes. Uhum. Um exemplo claro disso é o filme Bebê Rena, né, na verdade a minissérie, né, É,
que está em Netflix, Sim. né, assim, acessível para quem tem Netflix e é bastante interessante você ver a estrutura da principal atriz, né, e a estrutura também do ator que interage com ela, né. Então é bem bacana. E isso consegue exemplificar bem. E na sua plataforma, né, professor, lá tá para quem é seu aluno e quem é orientado por você, supervisionado, enfim, você colocou lá 60 filmes lá pra gente assistir, você discute os frames, né, você vai Frame a frame. isso, Frame a frame a frame. frame, você vai fazendo comentário, né. Então assim, só não aprende quem não quiser, né. Essa é a verdade, né. Tem que ter um mínimo de comprometimento, né. É, é necessário. Comprometimento tem que ter. E quem é comprometido para mudar a própria clínica, entregar mais valor nos atendimentos, mostrar mais resultados, qualificar cada vez mais o seu atendimento, consegue isso, né? Uhum. Porque, assim, existe muita diferença entre você ser um acumulador de certificado, né, como Sim, tem muita gente que são acumuladores de certificado, sim, fazem cursos, maioria sim, deles teóricos, de interpretação dos sonhos, o que não falta é cursos de interpretação dos sonhos. sim, Mas sim, sim. aí você vai ver esses cursos, desculpa, mas é o mais do mesmo. Vão falar do livro do Freud, algumas poucas aulas Sim. e ponto. Talvez vão dar alguma pincelada em alguma outra questão, em algum outro teórico, do ponto de vista teórico, e Hum, deu, né? hum, Você sai desse curso sem saber como trabalhar com isso na prática. uhum. Que e quando isso acontece, você meio que rasgou dinheiro, do ponto de vista prático, Entendo, eu entendo o que você está né? falando perfeitamente, claro, lógico. Porque aquilo que você não consegue, que você aprende e não consegue colocar na prática, não consegue modificar nos seus atendimentos, do que efetivamente vale no Hum, trabalho do psicólogo e do psicanalista. hum, Porque o nosso trabalho, ele é um trabalho clínico, uhum. ele é um trabalho que essencialmente se dá no contato com o paciente. Sim. Não é verdade? Sim, Então, o que a exatamente. gente estuda, ele precisa modificar esta questão. Uhum. A gente precisa ter instrumentos e se capacitar de uma maneira para a gente poder aplicar, transformar as nossas intervenções, a nossa técnica, o que Sim. a gente vai dizer para o paciente, a devolução que a gente vai dar para ele, como é Uhum. que a gente vai Perfeito. lidar com as situações difíceis, com aquelas situações que a gente não sabe lidar. Senão a gente só vai estar engordando Ouvindo. a nossa curiosidade, né? Uhum. O nosso intelecto, mas nossa ferramenta de trabalho não vai estar funcionando. Uhum. Perfeito.